Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras do Secov São José do Rio Preto. Hoje o nosso tema será garantias locatícias, com o nosso querido palestrante Dr. Jacques Buchates, pró-reitor da Universidade Secov. Vocês podem enviar as perguntas e dúvidas via chat, que elas vão ser respondidas no final. O nosso ilustre palestrante, Dr. Jacques, ele é pró-reitor da Universidade Secov, coordenador do Programa de Qualificação Essencial e membro do Comitê Jurídico da Vice-Presidência de Gestão Patrimonial e Locação, Administração Imobiliária e Condomínios. Eu passo a palavra ao Dr. Jacques para a sua palestra sobre garantias locatícias. É com você, Dr. Jacques. Bom dia, Tiago. Sempre um prazer estar vendo você. Bom dia para a Rosa, que eu sempre curto ver. Bom dia para todo mundo que está aqui em São José. Mas sempre uma satisfação estar aí. O único problema que eu tenho é não estar presente em São José, que é o que eu gosto de fazer, e espero logo mais a gente renovar algum encontro ao vivo e a cores, né? Que eu acho mais bacana. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder trabalhar melhor. Vamos lá. Compartilhar. Vocês estão todos vendo a tela? Está tudo ok? Perfeito, Dr. Jacques. Deu? Legal. Quem sou eu para dar aula? Não dou aula, não, mas eu prefiro levar os slides, porque sempre oriento um pouquinho e a gente consegue dar uma coordenação na nossa conversa. Como o Tiago disse, fiquem muito à vontade para perguntas, comentários, dizer que está tudo errado, não tem problema nenhum. Vamos lá, que a ideia é a gente sair, pelo menos, pensando em algumas coisas. E, hoje em dia, pensar é sempre positivo, né? Então, vamos lá. Nós vamos tentar falar das garantias na locação. Esse tema não é novo, de forma alguma, porém, o enfoque dele é sempre necessário a gente atualizar. Por quê? Porque as coisas vão mudando, queiramos ou não. Então, vamos lá. Vamos lá, que a gente chega no coisa. Quando eu falo de locação, e nós estamos falando com advogados, tá? Quando vocês estiverem falando com o Tiago, com os empresários, etc., eles vão falar se está bom, se está ruim no mercado, como é que estão essas coisas, se vende mais, vende menos, aluga mais, aluga menos, e a coisa vai. Eu só estou preocupado com a legislação e como ela repercute no negócio que cada um de nós está fazendo. E como eu estou preocupado com legislação, eu tenho que de cara dizer que a regência da locação é pela Lei 8245 mesmo, não é pelo Código Civil, ao contrário do que alguns andaram pensando numa época, e embora algumas regrinhas do Código Civil, regrinhas não, né? Regras importantes, princípios, etc., valem também para a locação, como valem para qualquer atividade humana no país. Mas é basicamente a lei de locação. Do lado adjetivo, nós temos aqui o Código de Processo Civil, que supletivamente, ele vale para as locações, mas não direto. A lei de locações tem uma qualidade que é a seguinte: ela tem todas as regras de locação e tem todas as regras do processo das ações de locação, o que significa que é um sistema bem orgânico, bem fechadinho. Dá para a gente funcionar muito bem sabendo basicamente a lei de locações. Óbvio, tem suas intercorrências contra as quais. O Código Tributário Nacional tem sua repercussão na locação, é evidente. Oi? Se você puder colocar em modo apresentação, para ficar melhor... Fica melhor? Espera aí, é a tacinha de vinho, vê se agora foi. Foi? Perfeito. Beleza, vamos continuar. Tá? Então, a locação ela é regida pela Lei de Locações, obviamente, 8245, tem princípios do Código Civil, tem, supletivamente, algumas regras do Código de Processo Civil. Basicamente é isso. Eu posso contratar quase qualquer coisa diante dessas leis, só que tem algumas coisas que eu não posso contratar. Eu não posso inventar. Por exemplo, um exemplo de cara nas garantias, hoje, em 2022, nós não podemos contratar garantia dupla, não posso ter duas garantias na locação, nós vamos voltar nisso.
Então, isso aí seria uma cláusula nula no contrato de locação. Ah, contratei duas. Não vai valer. Alguma coisa não vale aí. Então, são as nulidades do contrato de locação. Quem tiver interesse, eu convido a ler esse trabalhinho, que talvez esclareça um bocadinho mais. Tudo que eu contratar vale se as pessoas forem capazes. Aquela história, eu não posso contratar com louco, não posso contratar com criança. 2 adultos, já deu. Objeto lícito. Novamente, estou contratando uma locação, estou contratando uma garantia que nós estamos escolhendo de comum acordo, e é isso aí, é lícito, não tem nada de proibido aí. A forma seja exatamente a que a lei prevê ou não seja proibida em lei. Esse ponto é interessante. No nosso caso, a garantia não tem garantia verbal, não tem valor. Eu não consigo contratar um seguro verbal, fixar uma calção imobiliária verbal, é sempre por documento. Então, qual é a forma que eu tenho? É a documental mesmo. Posso contratar uma locação sem garantia, sem nada, verbal? Posso, não é proibido de forma alguma. Tem suas consequências, mas poder, posso. Agora, para ter garantia, eu reitero, por escrito. Tudo que eu contratar e não for contrário à lei, não tem problema. Hoje nós vamos falar só de coisas que estão na lei, sem maiores problemas. O que tem cada vez mais causado indagação é a presença da boa-fé nos contratos e no comportamento de todos nós. Essa boa-fé a gente vai vendo ao longo da nossa conversa, mas essa boa-fé é muito importante, a presença, o nosso direito já não admite aquela sacanagemzinha que eu fiz uma cláusula malandra que vai valer. Esquece. Fiz uma cláusula mirabolante que eu inventei e, com isso, o outro está na minha mão. Esquece. Descompensou, pareceu malandragem. Entende? Nessa hora que eu falo da boa-fé, eu acho que até de má-fé a gente tem que mostrar a má-fé. Eu sempre lembro de uma musiquinha, de uma musicona, aliás, do Jorge Ben, que falava mais ou menos assim, que malandro que é malandro é honesto só por malandragem. Eu acho que a gente tem que lembrar disso. Seja honesto até por malandragem, porque se aparecer a má-fé, vamos ter problema. Tudo que fere isso aí, e aí já fica dito esse lado, é anulado, não vai valer. Então, quando eu entro, aquelas velhas histórias de fazer alguém assinar alguma coisa com um revólver na cabeça, é o tal do estado de perigo, não vai valer. Desde que eu prove que houve uma violação de um contrato razoável, normal, anulo. Acontece esse tipo de coisa muito rápido no direito do que na vida real, mas pode ocorrer e o dia a tudo isso. Uma novidade que tem sido falada demais atualmente e que já está na lei, a gente fazer algumas regrinhas no nosso contrato, agilizando o futuro do processo. Jacques, a sua internet está travando e está Por exemplo, a sua fala. Combinando que qualquer citação pode ser feita por qualquer jeito. O que eu faço? Vamos ver se está boa agora, de novo. Está boa? Vamos pedir ajuda aqui. Está melhorando agora? Agora está ouvindo com clareza, doutor. Ótimo. Qualquer coisa, você me avisa. Tá? Eu até estou aqui, porque, em geral, a internet aqui é melhor. Mas me avisa, tá bom? Eu lamento. Posso continuar? Pode? Conseguir. O que a gente tem visto mais atualmente é a celebração de algo do que se chama de negócio processual. Um dia a gente até conversa sobre isso. Eu sei que está na moda, porque só no último mês eu acabei participando já de 3 eventos na OAB, em várias OABs, falando basicamente disso, negócio processual, que é
Então, se as pessoas estão perguntando, é porque estão usando. Que é basicamente eu simplificar o processo e agilizar o processo judicial. A boa notícia é que existe um projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, lá no Senado, andando para melhorar as locações não residenciais, e lá está prevendo, está repetindo, está espelhando a previsão de negócio processual específico para locação. Então, parece que a gente continua na modernidade, continua com muita atualização. Outro ponto, e é muito importante isso quando a gente fala de locação e fala de garantia, é que, às vezes, sem escrever, eu mudo o contrato. O meu comportamento faz alterar o contrato. É o que a gente chama de mutações contratuais não formalizadas. Quando isso acontece, eu abandono o que eu tinha e troco por algo que eu tenho. Exemplo clássico: o meu contrato de locação prevê que o vencimento do aluguel é todo dia 5, posterior ao mês corrido. Então, dia 5. Eu, desde o início, começo a cobrar no dia 12, sem multa. 12, 12, 12. Ao largo de algum tempo, sempre cobrando no dia 12, o vencimento foi não formalizadamente mudado para o dia 12, não é mais dia 5. Não dá mais para reclamar. Então, são exemplos que nas garantias, obviamente, repercutem também. Ainda um adendo preambular, preciso lembrar que o contrato mal escrito é válido. Pode ser que eu escreva mal, pode ser que eu seja um péssimo redator, pode ser que minha máquina falhou, pode ser que aconteceram várias coisas que não deixaram muito claro o meu contrato. O que acontece, então? Ele vale, é tentado ver, não o que está escrito, mal escrito, porque eu sou um mau redator, e sim o que está bem escrito, que é a intenção das pessoas. Tá? Então, vamos lá. Bom, então nós temos uma lei. Acho que está tudo. Está indo bem a internet? Está funcionando? É bem, doutor Jacques. Está legal, tá legal. Agora você me deixou preocupado. Tá? Bom, então nós temos uma lei atualmente aperfeiçoada em 2009, depois aditada em 2012. Acabei de falar que tem um projeto andando que vai mexer em algumas coisinhas, mas basicamente a lei não é alterada desde 91. O que é importante mesmo está lá desde 91, que, por sua vez, consolidou uma experiência larga nos tribunais, participaram da feitura da lei alguns desembargadores, juristas enormes na época. Então eu costumo dizer que eu sou sobrinho da lei, não sou pai da lei, daquela lei, e na qualidade de sobrinho da lei, eu admiro cada redator da lei. Muitos, lamentavelmente, já faleceram, mas a lei foi bem feita, foi bem feita. Eu tenho uma preciosidade em casa, que é o seguinte: quem me deu foi o desembargador Boris Kaufmann, que foi um dos colaboradores, são o rascunho que ele tinha para levar para a discussão de lei. Então, esse rascunho, basicamente, eram emendas, eram julgamentos de coisas que o tribunal tinha feito, levado para a lei, o que prova a experiência toda acumulada. Quando veio a alteração em 2009, a coisa foi igual, tanto é, e aí eu já testemunhei, que vários agentes de mercado, vários advogados, etc., foram conversar com os senadores. Eu tive uma experiência bacana. Eu fui representando São Paulo. Eu tinha que falar com dois senadores. Um de direita e outro de esquerda, pelo senador Romeu Tuma, que era da direita, e pelo senador Suplicy, que era da esquerda. Os dois aprovaram e passou por unanimidade lá no Senado. Então, é uma lei que funciona bastante bem há 30 anos, sem maiores problemas. Jacques, vamos lá. Estão comentando aqui que está picotando ainda a sua fala. Ai, meu Deus, que saco. O que eu de novo. Vamos ver. Me fala se continuar picotando. Tá? Agora está melhor? Aqui está tudo bem.
Tá tudo bem, então tá vamos falando lá. que agora melhorou. Vai me avisando que eu não sei muito bem o que eu faço, mas vamos lá. Eu vou pedir para todo mundo desligar tudo aqui, talvez melhore. Doutor Jacques, Oi. se o senhor quiser, você pode desativar a sua câmera, que vai gastar menos tráfego da sua banda de internet, aí vai provavelmente melhorar. Então, eu desativo a câmera, interromper vídeo, né? Isso. Mas continua com os slides. Continua aí com a voz. Tá, eu vou interromper o vídeo, então. Mas você acha que os fãs todos, tudo bem, não ficarem me vendo? Não tem. Não sei, o Thiago que manda, tá? Então, vocês me desculpem. Eu vou dar um presente. Você sabe que quando eu saio de férias aqui no escritório, eu sempre acho que eu devia considerar que é férias de quem trabalha aqui, né? Você não acha? Concordo. Eu vou sair de férias, vou dar férias para vocês. Estão de férias, eu viajo, vocês estão de férias. Então, aqui eu vou contemplar todos os nossos participantes com a minha saída na próxima travada, tá bom? Aí eu já desligo aí. Mas vamos lá. Então, deixa eu interromper o vídeo um pouquinho. Bom, a lei, ela tratou de matéria de ordem pública, organizou as locações, então ela é boa, ela funciona, e a prova disso é que ela está aí desde 91. Quando eu saio da lei, quando eu saio de algumas coisas da lei, quando eu esqueço as regras legais, é que começa a invalidar a previsão. Só isso. Tá? Então, vamos lá. E as garantias da locação? Agora vamos chegar nas garantias. A minha grande dúvida é saber se o locador vai receber, se ele vai receber. Ser óbvio, quando eu falo de um monte de gente alugando imóveis, as pessoas não estão aí doando nem moradia, nem locação de não residencial, para quem quer que seja. Eles estão, sinceramente, fazendo um negócio normal, legal, previsto em lei claramente, usual, que não é novo, está aí. Antes de Roma antiga já existia locação. Então, é normal. Agora, tem que receber. Será que as garantias vão funcionar? Essa é sempre a nossa dúvida que vai nos torturando. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos por aí. O que nós temos por aqui? As ações. Até agosto, eu só tenho os dados da cidade de São Paulo, mas elas são bem exemplares. Elas são elas exemplificam bem o que acontece no mercado. Eu sei que até agosto foram distribuídas 13 mil ações de despejo em São Paulo. Está dentro da média. A média é 16 mil. Então, a gente deve acabar o ano por aí, 13, 14, 16 mil. Problema? Óbvio que para essas 16 mil situações é um problemão, tanto para o locador que não recebeu, quanto para o locatário que não pagou. Temos aí 32 mil partes contratantes, pelo menos, com um baita problema. Sim, em termos de mercado, o mercado responde. Se der para sanar, der para superar, der para cobrar, despejar, etc., o mercado está tranquilo. Não é pior do que qualquer outro mercado. Vamos lembrar que para essas 16 mil ações, nós temos aí cerca de 1 milhão de locações. Então, o percentual é muito baixinho. Os números são todos idôneos, pesquisados, e a fonte, é importante dizer, a fonte desses números é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não tem, tudo é fornecido pelo tribunal. Eu sei, então, exatamente o que está acontecendo. De janeiro a agosto, esse mapinha é bacana a gente ver. Se eu pegar 2017, eu vou ver que de janeiro a agosto eu já tinha 12.700 ações. De janeiro a agosto de 21, o ano passado, eu tinha 8.400 ações. Este ano, eu tenho 9.300 ações. Por que oscila? Bom, antes de falar de por que oscila, vamos lembrar que oscila
Pouquinho. Nós estamos falando de poucas ações perante o nosso mercado. Por que que oscila? Economia que vai andando, desinteresse, pessoa que resolve não pagar, aluguel que ficou caro para aquele salário, o cara foi despedido. Óbvio, temos também as pessoas que não querem pagar, sim, sem maiores problemas, porém sempre tem limite. Ô, Jacques, se puder desligar novamente o vídeo, o áudio está vindo bem até o vídeo voltar. De locações. Para cerca de 1 milhão de locações, nós temos aí cerca de 15 mil ações no ano. É pouco. Vamos em frente. Tá. Como é que as ações se dividem? Elas basicamente são de despejo por falta de pagamento. 81% das ações ajuizadas é de despejo por falta de pagamento. Nós temos um pouquinho de consignatória, é irrisória a quantidade, temos as oratórias, temos as ordinárias de despejo. Se é verdade que 81% de ações de despejo por falta de pagamento é um número sensível, também eu gosto de ver a quantidade de renovatórias. Por quê? Não é disso que nós vamos falar, mas quando eu vejo 800 ações renovatórias na cidade de São Paulo andando, significa que 800 comerciantes quiseram renovar a sua locação, quiseram continuar trabalhando, produzindo e tocando seus negócios. Significa também que 800 proprietários não quiseram renovar naquelas condições oferecidas, porque acreditam que dá para subir o valor. Isso significa que a economia está andando, está andando. Vamos sempre lembrar que só entrou com renovatório aqueles que não fizeram acordo. Todos os outros fizeram acordos. Mas é um dado que eu sempre acho que vale a pena a gente manter. Então, vamos chegar às locações e nas garantias, por fim. As modalidades, lembrem, qualquer dúvida, vão interrompendo, hein, por favor. As modalidades estão todas previstas no artigo 37 da Lei de Locações. Não mudaram em 2009, naquela alteração que eu comentei, são caução, fiança, seguro de fiança e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Alguém vai falar, poxa, não tem um quinto tipo, não tem um sexto tipo? E eu respondo. Esses 4 modelos, essas 4 modalidades, englobam praticamente tudo que a gente inventar. Eu não me lembro de nada que eu consiga inventar que não esteja aí, não seja espécie de um desses gêneros. Então, podem pensar no exemplo que quiserem, vamos jogar na roda esse exemplo e nós vamos chegar à conclusão de que se enquadra numa dessas daí. Então, sem maiores problemas. A regra geral, como eu disse naquele momento, é que só possa ter uma garantia, não pode ter 2. A segunda regra geral é que as garantias se estendem até a devolução do imóvel, até a entrega das chaves, que é o momento final. Essa é a regra geral, são 2 regras muito importantes que estão aí. Entretanto, lembra que eu falei de um projeto de lei? Lá está prevendo que poderá haver negociação até constituindo uma segunda garantia, 2, 3 garantias. Está lá no projeto, né, de lei 4571 de 2019, do senador Rodrigo Pacheco. Se vingar, o que vai acontecer? Liberdade geral nas não residenciais, nas locações não residenciais, e a possibilidade dessa contratação a maior. Vale a pena? Vale, porque não tem problema. Essa restrição de uma garantia só foi imaginada num momento em que se tendia a proteger, existia aquela imagem do locador tubarão querendo pressionar o locatário pobrezinho, então ia exigir 15 garantias, etc. Foi uma proteção dada. O projeto prevê essa proteção ainda ao residencial, porém, ele abandona essa proteção em favor da residencial por uma razão muito simples. Protege melhor tanto o locatário quanto o locador
a situação em que puder haver mais garantias, não tem abuso algum. Vamos lá? Nós falamos de 4... Oi? Desculpa interromper, mas tanto o Luciano quanto o Lauro estão perguntando sobre os títulos de capitalização, em quais casos eles se encaixam. Pergunta muito importante. Eles são calção. Eles são calção. Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eles são calção. Você calciona. Nós vamos falar daqui a pouquinho da calção, mas só adiantando, eles são calção, sim. Assim como poderia ser um outro tipo de calção, que nós vamos falar logo mais. Vamos falar primeiro dessa cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, por uma razão muito simples. Ela veio em 2004 para a lei, foi criada em 2004, e até hoje não funcionou. Foi uma ideia que parecia boa, que não pegou. Então, eu nunca vi acontecer. Já vi gente estudando a implantação, mas não vi acontecer. Então, vamos passar batido nessa. Bom, que garantias que as pessoas gostam na locação residencial em São Paulo? Fiador, 44%. Depósito, também tem aí os seus 40%. Na verdade, é depósito e calção, não é só depósito. E 15% mais ou menos seguro-fiança. Esses dados também são pesquisados somente para residência e somente para São Paulo. Muda no não residencial, cuidado. Vamos falar de calção? Então, já que parece que é a primeira dúvida que veio, né? A grande mudança, a grande circunstância da calção é o seguinte: digamos que eu, Jacques, pegue um bem qualquer, vamos tentar com vídeo, e dê esse bem em calção de uma determinada locação. Eu entrego, então, para o Mauro esse bem em calção da dívida do Fernando. Muito bom. Quem está garantindo, o que está garantindo a locação é esse bem. Não sou eu, não é ele, não é ele. É o bem. Se esse bem vale 1.000 e o débito foi de 500, sorte do credor, está garantido. Se esse bem vale 1.000 e o débito é de 5.000, mal escolhida a garantia, porque esses 4.000 ele vai poder cobrar, sim, do inquilino. Não tem nada a ver comigo, dono do bem, não tem nada a ver mais com o bem. O bem é leiloado, paga o débito e acabou a história. É importante essa diferença, tanto faz de quem é o bem. Pode ser do locatário, pode ser de um terceiro. No nosso exemplo, eu não sou locatário nem locador, eu só tinha o bem. Esse bem é normalmente avaliado. Um exemplo de bem que a gente tem por aí são os próprios títulos, sem dúvida alguma. A principal modalidade de calção ainda é feita em dinheiro. E a lei tem uma restrição. A lei restringe o valor da calção a 3 aluguéis, somente 3 aluguéis. Ajustados, etc., mas 3 aluguéis. Vale a pena fazer? A conclusão vai ser do locador e do locatário. Em princípio, quando a gente pensa numa locação que não é pago o aluguel, a gente lembra que uma ação de despejo de falta de pagamento, ao menos São Paulo capital, e exceto algumas varas terríveis, alguns fóruns regionais terríveis, em geral, ela vai durar uns 8 meses de trâmite. Se eu lembrar, 8 meses de trâmite, 3 meses de calção em aluguel, eu vou chegar à conclusão que o meu prejuízo já foi de 5. 8 menos 3, 5. 5 meses sem receber. Depois tenta correr atrás do inquilino, não tem problema nenhum. Qual é o problema de depois tenta correr atrás do inquilino? É óbvio, se foi feito o despejo, vai achar o inquilino inadimplente onde? Você acha que ele está esperando lá, né? Pagar? Não está, não é isso? Então, é perdido esse dinheiro, é por isso que as pessoas não gostam desse tipo de modalidade. Entretanto, existem situações que podem ser interessantes. Por que não? Não tem problema nenhum. Tá? Vamos lá. A calção pode ser de bens móveis, então nada impede de eu dar esse lápis. A gente vê muito em bens móveis, em equipamentos. Existem muitas locações em que o equipamento vale mais do que o imóvel. Às vezes, uma rotativa de jornal, eu lembro de ter feito um contrato assim, a rotativa valia 5, 6 vezes o valor do galpão. Então,
era uma boa garantia, mesmo que mal vendida, etc., era uma boa garantia. Recebíveis também é uma garantia muito usada. Os hospitais, muitas vezes, eles têm como fonte de renda boa, perene e mensal, o que eles recebem dos planos de saúde. Todo mês entra não sei quantos milhões. O que eles fazem? Fazem uma administração perante um banco, óbvio, alguém tem que cuidar desse dinheiro, e que fica mantendo, cada vez que entra o dinheiro do plano, um pedaço desse dinheiro é guardado, e só é usado quando entrar o próximo dinheiro. Enquanto isso, o locador está garantido. Se não houver pagamento, ele pega esse dinheiro, a caução, em mãos de um banco gestor. Título de capitalização é o terceiro exemplo, muito utilizado. As pessoas têm utilizado demais e crescentemente. Por quê? Porque dispensa análise, dispensa cuidados maiores. As empresas de capitalização são tradicionais, são idôneas. Não vi nenhum caso até hoje de empresa de capitalização que não tenha pago, não tenha resgatado o valor. Então, não tem problema. Qual é o problema que tem de capitalização? O problema que tem é que tem um custo. Quando eu pego 100 mil reais meus e deixo em títulos, eu estou ganhando com eles, eu, inquilino, estou ganhando com eles menos do que eu ganharia em qualquer outra aplicação. Então, tem um custo envolvido nisso. Vale a pena? A equação do negócio é que vai dizer, pode ser que vale a pena sim. Eu vi grandes casos de título de capitalização com redes que chegavam ao país, redes estrangeiras que chegavam ao país, queriam alugar lojas com aluguel altíssimo, essas lojas da Oscar Freire, etc., é muito alto. Óbvio, não tinha fiador, não tem diretor que vai afiançar pela loja, está tudo começando, é um negócio começando, não tem tradição, não tem cadastro. Adianta falar, a marca é famosa, mas não sei se paga, se não paga, não sei de quem eu falo, né? Como é que eles garantiam a locação? Com títulos, um ano e meio de títulos de capitalização, e na conta deles fechava, na conta do locador fechava. Então, tudo é negócio, tudo é contrato. Aliás, eu convido todo mundo, mesmo que não esteja trabalhando com locação não residencial, ou seja, entre pessoas jurídicas, que dê uma lidinha no artigo 421-A do Código Civil. Dá uma lidinha lá, vocês vão ver como a lei privilegia a inteligência, privilegia o que foi contratado. A lei pressupõe que, ao assinar um contrato, eu pensei muito, analisei muito e sei o que eu estou prometendo, sei o que eu estou querendo. Então, é por isso que tudo isso vale. De bens imóveis, pode ser, pode, nada impede, nada impede. Tem uma chateação que é ter que averbar a caução, sem maiores problemas. Agora, tem uma preocupação muito grande, uma preocupação muito importante. Qual é a preocupação muito importante? E se eu pegar como bem um bem de família? O dono do bem mora naquele bem, reside naquele bem. Ou seja, segundo a lei de 8.009, a lei 8.009 de 1990, anterior até à lei de locações, esse bem está protegido, não pode ser penhorado, não pode ser tomado. O privilégio aí é dado à família, é isso que prevê a lei. Aí nós temos um dilema. O cidadão que deu o bem em garantia sabia disso, e mesmo assim deu em garantia. Por outro lado, a lei protege esse bem e não deixa penhorar. Em que pé que a gente fica? O falecido Francisco Carlos Rocha Barros, ele era um juiz muito bom, aliás, um dos melhores livros que eu já vi de locação. Ele dizia, poxa, não é possível, alguma coisa tem que valer esse contrato. É verdade. Só que eu só enfrentaria essa situação com toda honestidade se eu já estivesse nela. Olha, engoli a situação, eu errei, eu não sabia que era um bem de família, dancei e está aí, e o cidadão não me paga, eu preciso executar esse bem, preciso levar a penhora. Vou trazer a citação do juiz Francisco Carlos. Porém, se eu fosse agora o empresário, eu tivesse pensando na minha situação, o que eu faria? Eu não
contrataria como garantia a caução imobiliária de um bem de família. Em outras palavras, antes de aceitar o bem, anda até o bem e vê o que é. É uma loja? Gostei. É uma casa? Melhor não. Vou pensar em outra coisa. Tá? Isso aí não se confunde com a penhorabilidade do bem de família do fiador. A gente fala daqui a pouquinho dela. Tá? Vamos falar de fiança, então? Fiança, lembra que eu falei de caução? Caução, quem garante é o bem. Lembra que eu falei disso? Sorte se for bom. Na fiança não é. Na fiança não é. Quem garante é a pessoa. É a pessoa. Não é aquela do camelô argentino, a garantia Sojourn, não é nada disso. É a pessoa, porém, sempre por escrito. Só existe fiança por escrito. Não tem essa. Não, cidadão, você falou que ele pagava. Falei, me enganei. Tá? Não é convencimento, é escrito. Muito bom. Então, o contrato acessório é mais quando a gente assina um contrato de locação e lá está escrito: comparece como fiador o senhor fulano de tal, CPF, etc., que responderá, etc. É como se eu estivesse assinando 2 contratos num instrumento só. 2 contratos. Um de locação e um acessório, que é o de fiança. Só tem obrigação para um, por isso que o pessoal diz que é unilateral. Em geral, é gratuito. É isso que diz a doutrina, mas não é verdade. Pode ser pago, não tem problema nenhum. Você, quando vai ao banco, você paga uma carta de fiança e a fiança, tá certo? E, normalmente, é subsidiário. O que quer dizer isso? Exceto se tiver escrito no contrato o contrário, prevista a solidariedade, primeiro eu tenho que cobrar do inquilino. Se ele não pagar, é que eu vou cobrar do fiador. Você já viu isso acontecer? Não, porque a prática dos contratos, desde que eu me conheço por gente, já diz, olha, esse contrato não é subsidiário, embora a lei diga isso, é solidariedade, existe a solidariedade, posso cobrar de qualquer um, exatamente como prevê o Código Civil. Então, essa é a característica genérica disso, que a gente não pode esquecer, para daí entender de onde que dá problema no contrato. Fiança, já há muito tempo, é discutida. Eu falei que locação já existia há muito tempo, e fiança também. Fiança também está certo, não no sentido de fiança de locação, mas a fiança, quando eu garanto por outro. Quando eu garanto por outro, isso aí eu fui procurar na Bíblia. O Salomão, lembra do juiz? O Salomão, que era juiz, construiu o templo na época da invasão romana, passou para a história como um homem extremamente sábio. A decisão salomônica é usada ainda. O que ele dizia? Olha só, eu fui procurar. Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se te empenhaste por um estranho, estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Aí vem o conselho. Faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te. Já caíste na mão do teu próximo. Vai, humilha-te, importuna teu próximo, não dê sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Ou seja, se você afiançou, caia fora. Esse era o conselho que está lá na Bíblia. E por que isso, hein? Por uma razão muito simples. Normalmente, a gente perde um pouco a noção do que está acontecendo. A gente esquece que eu tenho que... Quando eu dou fiança para alguém, quando eu garanto por alguém, a pessoa de hoje não é tranquilamente a de daqui 2 anos. E eu esqueço disso. Aí, eu tomo a surpresa de ter que pagar por algo. Falei, nossa, eu ajudei tanto esse cara, agora ele me apronta essa. Às vezes, uma fé, o mundo foi mudando. Foi mudando. Eu dou fiança a uma pessoa que está estudando, um estudante, acorda de manhã, vai para a escola, volta, trabalha, paga suas contas, etc. De repente, esse cara se forma, pega um emprego nas Arábias, some daqui, esquece de pagar aluguel, sobra para mim. A vida anda, eu tenho que estar de olho.
Bom, por escrito. Fiança só por escrito, isso eu já falei. De onde eu tirei isso? Da lei. Analfabeto é só por escritura. Você tem que ir até o tabelião fazendo escritura. As pessoas sempre perguntam, pô, mas analfabeto vai dar fiança? Ah, está cheio de analfabeto milionário. A riqueza não vem só com estudo. Pode ser que ele seja analfabeto, tenha dinheiro. Se ele for ser fiador, vai ter que ir até o tabelionato e vai assinar. O tabelião assina pelo analfabeto. Assinar não é analfabeto. Tá? Casados, assinam os dois. Regime de separação de bens, só um assina. Aqui tem uma apostilinha que depois vocês esperam, e está bem explicadinho. União estável, os dois assinam. É mais ou menos como se fosse uma comunhão parcial de bens. Então, é preciso que os dois assinem. União homoafetiva, os dois assinam. Na união homoafetiva, é igualzinho para os nossos fins a união estável de um homem ou uma mulher. É a mesma coisa. Para nós é a mesma coisa, não tem qualquer dessemelhança. Eu preciso dos dois assinando. E solteiro? Solteiro é o seguinte, como sou... Vamos voltar um pouquinho. União estável não tem documento, né? Não tem certidão de união estável. União homoafetiva não obrigatoriamente tem a certidão de união homoafetiva. Não estou falando do casamento e também não estou falando daqueles que fizeram escritura. Nada impede que eu tenha uma união estável com uma pessoa sem qualquer papel documentando. Daí é que entram os direitos. Ou seja, não dá para você saber se eu estou em uma união estável ou se eu sou solteiro. Se eu tiver numa união estável, eu preciso da assinatura da minha companheira. Se eu for solteiro, óbvio que eu não preciso da assinatura de ninguém. Como não dá para saber o que é o quê, a recomendação de cautela é que a pessoa declare, sou solteiro, e até fazer uma rubrica do lado. Agora, com os contratos eletrônicos, é mais simples ainda. Sou solteiro mesmo. Tá? Não adianta dizer que é solteiro convicto, porque isso é a maior mentira que tem. Quando se casa, não tem problema. Tá? Bom, qual é o que pega para o credor? A interpretação é restritiva. Não é afiançado, não é garantido qualquer coisa que não esteja escrito claramente. Tem casos e mais casos de fiança dada mais ou menos assim. A cláusula diz mais ou menos assim. O aluguel é de R$1.000 por mês e o fiador garante o aluguel até o limite de R$2.000. Não sei por que fizeram isso, mas fizeram. Quando o aluguel passar de 2.000 para 2.100, temos aí um problema de garantia. Responde pelos danos o fiador? Em geral, sim. A jurisprudência diz que sim. Mas tem jurisprudência também dizendo que não. Porque esse dano é um ato ilícito, um ato extra-normal dentro do contrato de locação. O contrato de locação prevê que o cidadão use a casa, pague o aluguel. É isso. Não prevê que vai ficar detonando o imóvel. Tem gente que entende que não deveria. E eu recomendo que, do lado do credor, sempre diga, olha, essa fiança engloba, inclusive, danos ao imóvel. É bom deixar escrito para evitar qualquer surpresa negativa ao locador que encontra o seu imóvel detonado, o inquilino sumido e tem que correr atrás do prejuízo. Vale até o prazo ajustado ou até a entrega das chaves? A lei fala que até a entrega das chaves, mas tem vários jeitos de ser possível a exoneração do fiador logo que acaba o prazo da locação. Então, isso é algo a ser pensado quando se aceita uma fiança. O que é o prazo ajustado para locação? Nós estamos falando aqui do seguinte, eu faço um contrato de locação por 30 meses, esse é o prazo ajustado. A locação se prorroga automaticamente se o locador não pediu imóvel, se o inquilino não sair. Então, no 32º mês, está valendo a locação, só que acabou o prazo ajustado. E, nesse momento, o fiador pode pedir para sair da locação. Então, é aí que entra mais um cuidado do fiador, do locador, melhor dizendo.
A responsabilidade pelos danos é levada sempre aos tribunais. Antes disso, vamos falar dos aditamentos. Uma pergunta clássica que a gente recebe é: olha, eu tenho aqui um contrato de locação celebrado, está aqui locador, locatário, fiador, todo mundo assinou. Só que valorizou muito aqui o ponto, e o aluguel está passando de 10 mil, eu vou passar a cobrar 14 mil. Fora reajuste, nada disso. Posso? Pode, você pode cobrar, só que o fiador não vai responder. É um aditamento ao qual ele não anuiu. Então, qual é o cuidado que tem que ser tomado? Pega a assinatura do fiador, sim, é hora de levantar e pegar a assinatura e voltar. Sem essa assinatura, não vai haver fiança válida. Não vai haver. É isso que o STJ já informou para todos nós. Ele só responde pelo que ele assinou. É que nem tinha em tudo quanto é bilhete de jogo do bicho. Vale o escrito. Aqui para o fiador também. Vale o escrito. Se ele escreveu e assinou, vale. Se ele não escreveu, não vale. Nessa daqui, nós estamos vendo uma outra situação de jurisprudência que pesquisou a causalidade entre a conduta negligente dos autores, o pretenso mau estado do imóvel, etc. Existe a legitimidade do fiador, existe aqui a razoabilidade na cobrança. Esse é o ponto. Vejam que entrou muito no fato. Vejam, por que eu trouxe esse acórdão? Eu trouxe porque ele mostra que as coisas não são automáticas. E para o locador, seria muito positivo se fossem automáticas. Essa que é a situação muito, muito, muito importante. A exoneração é algo que deve preocupar todos os gestores de locação, todos os locadores, todos os administradores. Então, primeira coisa é a possibilidade de exoneração em caso de prorrogação do contrato. Aquele exemplo que eu dei dos 30 meses, 32 meses, sim, o fiador pode cair fora. Isso é um problema. Aí vão me perguntar, poxa, mas se eu perco a garantia, eu posso exigir outra garantia? Posso. E se o locatário não der outra garantia? O que eu posso fazer? Você pode promover o despejo, por justa causa. Pode. Até aqui respondeu o jurista. Agora vamos responder na prática. O locatário está lá há meses, anos, pagando o aluguel. O fiador dele sumiu, se exonerou, morreu. Você vai despejar esse locatário? Vai perder esse locatário? Vai mesmo? Pensa. Eu não sei se eu perderia. Não sei. Até por causa de uma coisinha que nós vamos ver no finzinho desse nosso encontro. Mas antes de ver aquela coisinha, aquele dado que me parece mais importante daqui, que vem lá no finzinho, será que eu perderia? Eu jogaria fora o locatário que paga porque morreu o fiador? Eu ouço vocês. Vocês é que são os administradores, vocês sabem avaliar os negócios. Uma situação em que o fiador pode cair fora, em caso de divórcio, separação judicial, dissolução da união estável do locatário. Por quê? Bom, primeiro, pode, está previsto no artigo 12 lá da Lei de Locações. Então, descobrir que o casal se divorciou, eu posso deixar de ser fiador. O que está acontecendo aí nisso? Estranho, né? O que o fiador tem a ver com o divórcio do locatário, por exemplo? Tem a ver essa lei, essa disposição, na verdade, ela protegeu os fiadores mesmo. E a situação clássica era a seguinte: vamos imaginar que eu tenho um filho e o meu filho casou com uma menina maravilhosa. Pena que não tem umas fotos aqui, senão eu mostrava, mas maravilhosa. Casaram. Foram morar num apartamento alugado, bacana, aqueles com piscina, tá tudo ok, tá tudo legal. Adivinha quem foi o fiador? Eu ando de gravata, de cara de rico. Eu sou o fiador. Muito bom.
Aí o que aconteceu? Passou um ano, divorciaram. Quando o casalzinho lindo divorciou, quem foi que saiu de casa? Vocês acham que foi a menina ou foi o menino? Vai pelo usual. O menino. Meu filho voltou para minha casa. A ex-esposa dele ficou naquele apartamento com piscina, bacana, etc. Passado mais um mês, ela arrumou um namorado. Vai lá com o namorado, leva para morar no apartamento, com piscina, etc. Então, o que está acontecendo nessa situação? Eu era fiador porque meu filho morava lá com a esposa. Meu filho não tem mais nada a ver com aquela moça, não tem mais qualquer relação. Ela está lá com um cara que eu nem conheço, namorando. Sejam felizes, mas eu não posso ser fiador. Então, é razoável que eu me exonere, é razoável que a lei me diga, fui. Não tenho nada a ver com isso. É por isso que a lei tem esse dispositivo. Óbvio que isso aí vale para uma série de situações. Também vale por uma outra situação. Quando eu assumi, e essa situação é muito importante quando eu afiancei em outras situações. Quando eu assumi a fiança, aquele mesmo filho e aquela mesma nora, cada um ganhava R$5.000 por mês trabalhando. E a locação era de R$4.000. Ora, 5 mais 5, 10, casalzinho feliz, eles pagavam 4 de locação, tranquilo. Podia ser mais barato, podia ganhar mais, mas estava pago. Eles juntos ganhavam mais do que o dobro do valor do aluguel. Quando houve a separação, e ela ficou lá, ela ganha quanto? Os mesmos 5, não é porque separou que teve aumento de salário. Ela continua ganhando 5. A locação continua valendo 4. O que está acontecendo aí? Para quem ganha 5, pagar 4 de aluguel é muito dinheiro. Não dá. Olha como aumentou o meu risco econômico-financeiro. Não estou mais falando de relação de amor, relação de família, nada disso. Estou falando de risco financeiro. Olha que situação maluca na qual eu estou. Por isso que a lei fala, olha, é uma mudança de situação que validamente permite que o fiador vá embora. Vamos lá. Fiança, vocês sabem que eu componho o Secov, participo de uma série de diretorias, etc. E uma muito bacana que eu participo, com muitos outros advogados, é a de acompanhamento legislativo. E é impressionante a quantidade de projetos de lei que existem falando de locação. Hoje, 2022, nós temos 256 projetos no Congresso Nacional tramitando, falando de locação imobiliária de um jeito ou de outro. Uns muito bons, umas porcarias, mas estão tramitando, não sei qual passa. Volta e meia tem projeto de lei extinguindo ou a fiança ou estendendo a impenhorabilidade do bem de família aos casos de fiador. Vamos lembrar que o bem de família do fiador de locação imobiliária é uma das poucas exceções legais em que pode penhorar o bem de família. Então, a casa própria do fiador é penhorada para pagar aluguel, se ele for o fiador. Uma das poucas exceções da nossa lei. Está cheio de projetos de lei tentando mexer nisso. Eu trouxe um de 2012, são 10 anos sem ser aprovado, mas podem procurar que todo dia tem projeto novo sobre isso. Dentro dos problemas da fiança, também o inimigo do locador afiançado não é só o legislativo. Às vezes é o judiciário, ou pode ser o judiciário. A oscilação da interpretação sobre a penhorabilidade do bem de família, ou seja, posso ou não posso penhorar o imóvel residencial do fiador. Nós tivemos aqui uma decisão razoavelmente recente, 2019, certo? Dizendo que na locação não residencial, o bem de família do fiador da locação não residencial não poderia ser penhorado.
Entendeu o ministro do Supremo, naquela época, que isso aí afetaria o direito de moradia do fiador. Ele perde a moradia dele por conta da promessa que ele fez de garantir uma locação não residencial. Esse foi o entendimento, a argumentação é bonita, não me cabe aqui discutir, podemos falar horas sobre isso, mas seja como for, olha o susto que esse locador tomou. Quando ele foi cobrar, ele pensou que valia a penhorabilidade, ele poderia penhorar o bem de família, a casa própria do fiador, e descobriu que não. E não acha mais nada para penhorar. Esse que é o problema. Se achasse outra coisa, ninguém quer tirar a casa de ninguém, vamos deixar bem claro isso. Só quer cobrar o crédito, não é isso? Nesse caso, samba. Houve um movimento muito grande, muita gente. O próprio Secov São Paulo, junto com outros Secovs, eu tive a honra de representar alguns sindicatos, entrou nesses recursos na qualidade de amicus curiae. O que é isso? Não é parte do processo, porém, chega lá para dar umas informações, falar, olha, eu acho que deveria ser julgado desse jeito e não desse jeito, por causa disso, disso, disso. Pode entrar como amicus curiae, basicamente, quem tiver algo a acrescentar. E os Secovs nacionais tinham coisas a acrescentar. Tinham dados de interpretação jurídica, tinham argumentos, tinha dados históricos. Eu lembro que nessa peça eu fui buscar até umas citações de Thomas Piketty, que é um economista, aquele que escreveu o Capital no século XXI, um francês, e me trouxe umas informações econômicas. Nós pegamos dados de mercado, informamos um monte de coisa. As coisas andaram, até que finalmente foi julgado. É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Sou obrigado a dizer que essa decisão choveu no molhado. Ele me disse algo que até eu, que sou mais bobo, sabia, e sabia como. Porque estava escrito na lei. Eu li na lei, está lá escrito. Ela nunca diferenciou residencial de comercial. Da onde surgiu essa confusão? Sei lá. Eu estou aqui só para assustar os locadores com relação a isso e fazê-los pensar. Quando pensar em fiança, lembrem, não é certeza de eu estar ganhando uma garantia perene, irrefutável e, sei lá, intocável. Não. Olha o susto que esses locadores tomaram. Essa decisão é de março de 22. Agora, o susto veio em 2019. Eu não queria ser locador com fiança em 2019. Tudo bem ser agora em 2022. 3 anos de terror nas garantias. Outros problemas da fiança, parece que estou fazendo campanha contra a fiança, né? Não estou, não. Eu gosto desse instituto, mas é preciso saber onde a gente está pisando. A minha única finalidade é essa. E um dos grandes problemas é que o fiador morre. Vocês podem reparar como o fiador morre. Impressionante. Sabe por que morre? Não é que dá azar ser fiador, não. Ninguém precisa se preocupar. O problema é outro. O problema é que o normal dos locadores esquece de ver como estão as coisas. É engraçado. Eu tenho uma conta no banco e eu sempre tento ver quanto eu tenho no banco, se por acaso o banco lançou um juro que eu não devia, uma taxa que eu não devia, brigo com o gerente, como é que você me lança esses R$19 de taxa que eu não devia, não contratei? Que isso, eu sou plus, extra, não sei o quê, no seu banco, não é? A locação todo mundo esquece. Especialmente aqueles que não contratam o administrador, deixa que eu cuido, porque quem não sabe cuidar de uma locação, até eu sei, né? E deixa. Passam anos. E esquece de ver se aquele fiador que assinou, muitos anos atrás, vem reajustando, está tudo bem. Será que ele está vivo? Morreu, ninguém nem avisou. Morreu. A hora que finalmente o locatário não paga, eu vou atrás do locatário, não acho, vou atrás do fiador, morreu. É isso. Por quê? Culpa minha, locador. Eu devia ter ido lá de vez em quando. Perecimento dos bens do fiador. Eu costumo dar uma sugestão bem mórbida.
mas que mostra qual é a velocidade dos dinheiros no nosso país. Tem muita gente que foi rica que hoje é pobre, tem muita gente que hoje é pobre e é rica. Por que é mórbido? Eu circunstancialmente desço da estação de metrô e a estação que eu uso é ao lado de um cemitério, o cemitério do Araçá, que era um cemitério muito fino antigamente. E a gente vê grandes mausoléus com grandes nomes de famílias que devem ter sido muito ricas quando construíram aquilo, há 50, sei lá quantos anos atrás. Hoje, são absolutamente desconhecidas. Ninguém sabe, talvez a família sabe. Não representam mais nenhum grande capital, não estão nos jornais, nas páginas econômicas, não são os grandes fazedores de dinheiro, sei lá se tem dinheiro. Qualquer advogado com um pouquinho de experiência vai concordar comigo e falar, nossa, eu estou fazendo inventário do fulano, ele sempre teve fama de rico aqui na cidade, e agora estou descobrindo que não tinha nada, tinha um apartamento. É impressionante. As pessoas estão vivendo mais. Se antes as pessoas viviam até os 65 anos, hoje estão vivendo até os 80. Semana retrasada, a OMS diz que 60 anos não é mais idoso, é meia-idade. Eu até gostei da notícia, né, porque eu sou de meia-idade agora, mas está dizendo lá que não é mais idoso. Ou seja, as pessoas vão viver. Qual é o problema de viver, hein? É bom viver, só que gasta o dinheiro. Não é verdade que um cara de 70 anos ganhe tanto dinheiro no dia a dia quanto um cara de 30. É esse. Os bens vão se esvaindo. E na hora de cobrar, pode ser que ele já não tenha grande coisa. A dificuldade da cobrança judicial é tradicional, eu não preciso dizer. E aí é óbvio o prejuízo nos acordos. Acordo significa receber menos para receber já. Essa a questão. Hoje, no Estadão, saiu uma notícia, uma reportagem muito interessante, falando de empresas que compram participações em processos, no caso lá de inventário, exatamente por isso. Eu tenho direito a 10, mas eu vendo com 5, um direito meu para me livrar do processo. É um acordo, significa sempre uma diminuição do dinheiro que se esperava receber. Então, eu sou obrigado a lembrar que o rei de Salomão estava certo, sim. Eu acho que a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer um contrato com fiança. Mas tem uma solução logo mais. O seguro de fiança locatícia, eu acho que ele pode ser explicado com muita tranquilidade do seguinte jeito: é certeza que você vai receber. Isso é bom. Essa é a parte boa. Tem outra parte boa. Todos os outros, você promove a ação de despejo de falta de pagamento para depois executar, depois receber. Depois é que é feito isso. O seguro de fiança locatícia, você já recebe no início da circunstância do sinistro. O cidadão não paga o aluguel, você comunica à seguradora e, logo em seguida, a seguradora te auxilia até na promoção da ação judicial, que é bom, né? As pessoas, em geral, não gostam de ficar conversando com o advogado sobre isso, né? Então, problema dela. E, principalmente, essa eu acho que é a vantagem principal, ela já começa a te indenizar, ela adianta a indenização. A indenização total é só quando houver o despejo, mas ela já vai te adiantando, como se você estivesse recebendo o aluguel normalmente ao longo do processo. Vantagem: se você depende, como muita gente depende, de receber o aluguel para pagar as suas contas, é diferente da situação de um grande investidor que faz parte de um jogo não receber alguns. Se eu dependo do dinheiro para pagar as minhas contas, é uma modalidade a ser analisada. É muito importante. Quem paga o prêmio? Quem paga o prêmio não. Que aí é o seguinte: é ele quem tem que pagar. É ele quem tem que pagar. Entretanto,
Eu desliguei mais porque deu sinalzinho aí de instabilidade. Entretanto, embora seja ele quem tem que pagar, por que eu não pago? A conta que eu faço é muito simples. Se o problema dele é pagar o prêmio, ou seja, é caro mesmo, mais ou menos um aluguel por ano. Se o problema dele é esse, eu pago. E a conta que eu faço, eu estava dizendo, é a seguinte: eu posso, hipótese número 1, alugar por R$ 1.000 mensais para uma pessoa normal, um cidadão qualquer, e ficar nessa. Eu posso, hipótese B, alugar por R$ 900 mensais para o bancão, para o Banco do Brasil, e saber que sempre eu vou receber. O que você prefere? Se o teu jogo for segurança, se a sua opção for segurança, você aluga pelos mesmos 1.000, tira 100 para pagar o seguro, você paga na qualidade de locador e toca a sua vida normal, sempre com a certeza de que aquele dinheiro vai entrar no seu bolso. Eu acho importante isso para uma garantia de recebimento. Quem é o tradicional desse? Vamos lembrar que cerca de 70% dos locadores residenciais na cidade de São Paulo, e isso aí se repete ao longo do Brasil, nas grandes capitais, nas grandes cidades, são pessoas cuja renda total é composta mais ou menos 60% de um aluguel, e os outros 40% de outras rendas. Às vezes um provento, às vezes uma aposentadoria, às vezes um trabalho. Isso significa que, se não receber o aluguel, 60% da renda está comprometida. Isso significa que não vai pagar as próprias contas. Então, esse cidadão que depende do aluguel para pagar as próprias contas, para pagar o plano de saúde, para pagar a conta do gás, eu acho que deve privilegiar essa segurança. Tá? Vamos em frente, porque eu acho que temos ainda aqui, agora sim, eu acho que é interessante saber. Assim, quem quiser saber como funciona, de duas uma. Entra na SUSEP, lá está tudo explicado. Eu trouxe só esse slidezinho da SUSEP, apenas para dizer que eles têm até o glossário. Eles dizem o que é segurado, garantido, expectativa de sinistro. É super explicativo, é uma receitinha de bolo, as regrinhas da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados. Está na internet, não tem problema nenhum, define muito bem e dá a consequência exatamente essa que eu falei. Alguém paga o prêmio, o seguro cobre o dano, que é o sinistro, que é o não pagamento do aluguel. Existem seguros para dano de imóvel, etc. Os preços vão embora, mas está tudo bem explicadinho. Tá bom? Vamos falar para a coisa que eu mais gosto, que é a finalzinha, e vamos gastar 10 minutinhos no máximo nisso, que é a locação sem garantia. Quando veio 2009, foi introduzido na lei esse aspecto, que já existia antes. Locação sem garantia, você pode cobrar aluguel antes, mês antes. E aí, não é nada. Mas hoje, uma inflação baixa, etc. Mas veio o artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9. Tá? Eu posso promover o despejo liminar quando eu não tiver qualquer garantia. Em outras palavras, o cidadão não pagou. Se eu não tiver qualquer garantia no meu contrato, eu ingresso com uma ação de despejo, cumpro os procedimentos e o juiz dá uma liminar de despejo. Eu vejo a desocupação do prédio quase que imediatamente, em 2 meses, 3 meses no máximo, já contando com as demoras forenses, aí depende de fórum para fora. Já estou indo pelo pior. É bom isso? É bom. Logo que veio esse projeto, essa lei, logo que alterou a lei, as pessoas falam, nossa, que crueldade com o mercado, que malefício. O cidadão tem uma dor de barriga, não paga um aluguel e é despejado. Essa é a primeira visão. A minha visão sempre foi a outra.
Eu sempre pensei no seguinte, em volta a São Paulo, em cerca de 1 milhão de locações, eu tenho cerca de 15 mil ações de despejo por ano. Eu tenho 0,0 qualquer coisa de inadimplemento, portanto. Por que eu tenho que onerar aquele 1 milhão de situações, 1 milhão de locatários, ou 1 milhão de locadores, por que eu tenho que onerá-los com a pesquisa de fiador, com a entrega de fiador, com o pagamento de prêmio de seguro, com a prestação de caução, com a compra de título de capitalização? Por quê? Eu estou punindo todo mundo que paga em dia como se pudesse não pagar em dia. Acho que as coisas mudaram. Se eu puder beneficiar esse 1 milhão de pessoas, eu acho que, sem abandonar direito nenhum, se eu puder beneficiar esse 1 milhão de pessoas, eu acho que é bom para a sociedade, é bom para o mercado. E como é que se beneficia? Dizendo assim, olha, dispensa essas coisas todas, dispensa as garantias todas. Porém, olho no olho, locatário e locador. Locatário promete pagar, locador manter o imóvel. Se o locatário não pagar, despejo imediato. É isso que diz a lei. Eu acho que essa lei trouxe grandes benefícios para as pessoas. Sim, tem susto. Mas sempre lembremos, eu não tenho que tratar como altas doenças perigosas um monte de gente que nunca vai pegar essa doença. Tá? Isso aqui trouxe benefícios para todos. Teve um problema, como todos os problemas, lembra que eu falei da oscilação jurisprudencial e da legal? Quando veio aquela legislação emergencial, logo no começo da pandemia, suspenderam essa liminar do 9, do inciso 9. Foi suspenso. Já voltou tudo, está tudo ok, mas foi suspensa, foi tocada. Houve grandes manifestações contrárias a isso, a essa suspensão, mas foi suspensa, a verdade é essa. Afetou alguma coisa? Afetou o direito. Eu não gostei da suspensão, porém, na prática, os fóruns estavam fechados naquela época, então ninguém ia conseguir grandes despejos naquela época. Então, foi isso que aconteceu. Mas é uma hipótese muito interessante. O inquilino inadimplente só evita o despejo se pagar totalmente o que ele deve. Tá? É interessante dizer que logo que veio a lei, o desembargador Jaime Queiroz Lopes, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, apreciou uma situação, e é essa que interessa aos gestores imediatos. Aquela primeira interessa no fazimento, na confecção, na contratação da locação. Essa agora que nós vamos falar interessa para a situação de hoje. Bom, aconteceu o seguinte, a minha situação é simples. Eu tinha um fiador e ele morreu, nós vimos que eles morrem, né? E o cara não está pagando aluguel. Eu tinha título de capitalização de 1 ano e eu estou no 15º mês sem pagamento. Eu tinha um depósito de aluguel de 3 meses e eu estou no 5º mês sem pagamento. O que eu faço? Choro? Continuo cobrando lá no processo? Ou peço essa liminar que fala que vale quando não tiver garantia? O desembargador aqui me deu a liminar. Me deu, não, deu lá para a parte, o caso não era meu. E disse, olha, é caso, sim, de aplicar. Não é unânime. A 32ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, num primeiro momento, falou que não. Existindo qualquer garantia feita, mesmo que já inválida, no caso aí, eram 3 aluguéis e já estava no 4º mês. Existiu garantia? Existiu, é verdade. Então, você está fora do benefício. Não pode despejar. É interessante ver que a mesma 32ª Câmara, um tempo depois, falou que, olha, se eu tiver garantia de 3 aluguéis, estiver no 5º mês, 4º mês, sem pagamento, eu estou numa situação desgarantida, sem garantia. Logo, posso sim cobrar o aluguel e posso sim promover o despejo com liminar, ou seja, eu desocupo o imóvel e
reparto para seguir a vida. Basicamente é essa a tendência. Vejam que essa jurisprudência já é de 2022, é deste ano. Eu estou trazendo aqui um julgamento deste mês, 19 de outubro de 22. Não adianta a gente ficar falando de jurisprudência velha só, né? Tem que falar de ontem. Hoje é dia 25. Bom, raramente, eu desafio, raramente vocês vão ter palestra com jurisprudência com uma semana, novinha. Essa é um bebezinho de jurisprudência. Está aí, está dado. Tá bom? Então, está valendo. Como conclusão, eu gostaria de dizer que cada caso é um caso. Garantia não é camiseta unissex tamanho único, então cada caso tem que ser analisado no seu caso. O que eu preciso para mim? Lembra que eu falei da pessoa que depende do aluguel para pagar as próprias contas? Vai para um lado. O investidor vai para outro lado, não tem qualquer problema. Agora, uma coisa vale para todos eles. Providências ativas dos locadores ou dos administradores. Quando houver inadimplemento, tenta o acordo. Não deu acordo, corre com o despejo, não perca seu tempo. Vistorie o prédio, vai lá visitar. Eu gosto de usar um exemplo que essa daí eu aprendi ainda com meu pai. Na Páscoa, toda Páscoa, na Semana Santa, leva um ovo de Páscoa para o seu inquilino. Olho. E no Natal, leva um panetone. Não comemora nenhum dos dois. Tudo bem, vai na época, não importa se você comemora ou não. Leva. Você está, além de levando, você está sendo gentil. Você está vendo se o inquilino está lá, se o imóvel está lá, se o fiador está lá. Vai, averigua. É menos do que você faz com o seu cartão de crédito ou com a sua conta bancária. Só que nós estamos falando de um patrimônio seu que é muito importante e que tem que ser preservado. Averiguo também se está tudo sendo pago, tributos, etc. Não precisa ter surpresa. Quem gosta de locação não gosta de surpresa. Por fim, tem a bibliografia que eu recomendo. Quem tiver interesse, vale a pena entrar no site do Secov e olhar a revista Opinião Jurídica. Ela é grátis para todos nós que estamos aqui assistindo. Basta entrar, basta olhar, e lá tem artigos de todo escopo, todo espectro do direito imobiliário. É bacana da gente olhar. Eu acho que é isso. Eu gostaria de novamente agradecer a atenção de cada um de vocês, agradecer o Tiago Ribeiro, sempre grande anfitrião, a Rosa também, ótima anfitriã, e estou à disposição para perguntas. E aquelas perguntas que vão surgir só amanhã, para quem ainda lembrar da palestra, né, Tiago? Manda e-mail que eu faço questão de responder. Estou à inteira disposição. Como é que eu volto aqui? Jacques, parabéns pela brilhante e rica apresentação. Ainda acabou um pouquinho antes do que você queria, né? Mas o nosso voo adiantou, cumprindo nosso compromisso com a pontualidade. Com certeza, doutor. E antes de darmos início às perguntas que estão sendo feitas no chat, eu queria agradecer a presença do público, em especial aí do Ney Pietro, que é o conselheiro do Cresce, aqui da nossa região, e do Alessandro Naduso, nosso antigo diretor aqui da nossa regional. Nossa, o Alessandro faz tempo que eu não vejo. Como é que vai, Alessandro? Tudo bem? Jacques, eu vou dar início às perguntas. No começo foi feita uma pergunta sobre o caso de duas garantias que acontece no contrato de locação. Você havia colocado ali que é nulidade contratual. Você quer fazer algum complemento sobre isso? Vale a pena, a pergunta é muito importante, e essa é daquelas perguntas clássicas, né? Olha, você anula uma delas. Uma das duas não vai valer. Você não anula o contrato. Mas também a gente vai aprendendo com a vida, né? Eu não vi quem foi que perguntou, mas a gente vai aprendendo com a vida. Fernanda Aguiar. Conselho... Perdão, eu esqueci de citar ela. Fernanda Aguiar. Fernanda, oi. Prazer em te ver, Fernanda. Um conselho que eu gosto, tem umas cláusulas clássicas, uns chavões, quase que uns carimbos de contrato, que eu acho bacana ter. Tá? Um deles é esse, olha, a eventual nulidade de uma cláusula não anulará o contrato. É redundância, está na lei, etc., mas não custa estar claro. Lembra, a gente não quer, a gente tenta, quando você faz um contrato, você tenta evitar surpresa.
Tá? Eu acho que quando um bom contrato traz duas coisas. Primeiro, evita surpresa. Segundo, evita consulta a quem escreveu o contrato. O que você quis dizer aqui, hein? Não estou entendendo a cláusula, está me dando confusão. A ideia do bom contrato é ser facilmente entendível e evitar surpresa. Para evitar surpresa, botar essa cláusulinha dizendo, olha, eventual nulidade de uma cláusula não anula o contrato. Especificamente na dupla garantia. Vai valer uma delas. Vai valer uma delas. A outra não vai valer. Perfeito. Dr. Jacques, o Luciano Granja perguntou se é verdade que as garantias por títulos estão crescendo fortemente. É verdade. Título de capitalização, né? É verdade, sim. Olha, é verdade, porque basicamente evita o cadastro. As pessoas têm medo de cadastro. Isso quer ver? Porque fazer um cadastro hoje não é tão complicado, né? Eu levanto razoavelmente as coisas. Por outro lado, pode ser que eu esteja sendo enganado. Sabe que continua acontecendo, eu não digo com toda frequência, mas eu diria que umas 2 vezes por ano, pipoca aqui no escritório alguém com um monte de documento dizendo fui enganado, o cara me mostrou certidões falsa. Você até fica olhando e fala, não sei como é que faz, né? Tipo, mas os caras conseguem falsificar, né? Não sei como é, mas consegue. E nessa hipótese, por exemplo, se eu tivesse um título de capitalização emitido por uma dessas empresas, deu tudo errado, eu vou até a empresa, pego o meu dinheiro. Essa é uma vantagem do título, né? Também as pessoas botam no cálculo isso, que nem eu falei lá das boutiques. Eu vi vários casos repetidos, a ideia original não foi minha, alguém teve essa ideia e um começa a repetir do outro. Então, eu acabei analisando vários contratos iguais, que era assim, chega uma empresa estrangeira, ela não tem cadastro, ela não está a fim de ficar procurando fiador, não tem fiador, ninguém vai afiançar, e ela quer alugar um baita ponto que custa milhões de luvas, vai ter um aluguel altíssimo, e como é que faz? Título está na conta. É por isso que, às vezes, você vai comprar uma blusinha numa loja assim, assim, assado, e fala, nossa, 10 mil reais nesse paletó, né? É por isso que custa 10 mil. Tipo, alguém pagou isso, né? É isso. Mas tem sido usado, sim. Dr. Jacques, estão perguntando aqui, tem uma importante aqui do Alexandre, se eu posso pedir calção por título de capitalização no valor de 4 a 5 aluguéis, né? Se é ilegal. Não, não é absolutamente ilegal, e é isso mesmo o que é ilegal é pedir depósito em dinheiro acima de 3 aluguéis. Eu não posso pedir 4. Isso é ilegal. Título de capitalização, eu posso pedir de quanto tempo eu quiser, 10 anos, não tem problema nenhum. O normal e residencial é pedir por volta de 6. É normal, não é lei, hein? É normal. 6 vezes. Em não residencial, é usual pedir 12 meses. As pessoas fazem isso. Prática de mercado somente, não é lei. Jacques, a Andréia Santos perguntou se o fiador profissional é seguro. Então, é que que pergunta, André. É que profissional tem várias conotações, né? Então, depende de que profissional que nós estamos falando. Por exemplo, o banco é um profissional, né? Então, é razoavelmente seguro. Um fiador profissional estabelecido, com nome, crédito, cadastro, averiguável, etc., não tem problema nenhum. São pessoas assim que asseguram grandes contratos de obras. Não tem qualquer problema. Tá? São grandes fornecedores de segurança através da fiança. O problema é que o profissional que a gente fala por aí é aquele que anuncia sou o fiador. E, na verdade, é um baita rolo. É mentira, o cara não existe, ou o cara existe e ele é fiador de 100 locações ao mesmo tempo. Ele tem um imóvel que vale 200 mil reais, é um dinheiro legal, daria, etc.
Mas ele está afiançando locações que somam 5 milhões, 6 milhões. Essa garantia não vale nada. Esse é o ponto. Quer dizer, não tem mentira, mas não vale nada. E o pior é que eu não tenho um cadastro para saber quantas garantias o cidadão prestou. Não existe. Não existe essa pesquisa, né? Então, esse que é o problema. Resultado, pesquisar, pesquisar, pesquisar. A gente começa a repetir umas coisas e depois tem até medo de virar mantra, né? Eu tenho dito muito que contrato a gente faz com insônia. Se você não acordar de noite e lembrar que esqueceu de alguma coisa de botar no contrato, está errado. Tá? A gente faz com insônia, mas assina sentado, né? Com calma, lê direitinho e vê se não está faltando nada. Com relação à garantia, vai lá. Eu acho que é bom para a saúde física levantar e vai visitar o fiador. Deixa eu ver quem é esse cara aí que está afiançando. Não é todo mundo que tem um nomão, que está estabelecido há 15 gerações. Não é todo mundo assim. Então, vamos lá olhar. Né? Ou procurar alguém realmente bem estabelecido. Jacques, a Leda Gomes Bertolo está perguntando se o locatário não apresentar a renovação do seguro-fiança, o locador pode cobrar multa por descumprimento contratual sem prejuízo ao despejo por falta de garantia? Eu acho que pode. Ele tem que pensar se vale, mas pode. Pode porque... Agora, novamente, veja se está bem previsto no contrato. Eu, por exemplo, gosto de colocar nos contratos que a falta de garantia na substituição implicará poderá implicar no despejo, né, e na aplicação da multa contratual. Não tem nada a ver com aquela multa por atraso. São duas multas diferentes. Jacques, o Lauro Bastos perguntou se a vistoria tem que estar prevista no contrato, se as vistorias são periódicas ou não a vistoria de saída. Um pouco confusa a pergunta. Então, vamos lá. Vamos falar de todas as vistorias. Vai. Vamos aproveitar a pergunta, que é importante. Então, vamos lá. Todos os nossos contratos que a gente está lá, está vendo? Está lá escrito. Pode checar. O imóvel foi entregue em perfeito estado, com tudo bonitinho, etc. Não é verdade? Tá? Só que, se eu sou um juiz, eu olho para essa cláusula e falo, bom, essa cláusula é impressa desde antes de eu nascer, já dizia isso, não sei se é verdade. É por isso que os mais cautelosos colocam conforme vistoria realizada nesta data. E eventuais defeitos estão aqui assinalados. Pronto, foi feita a de início. É normal, na verdade, você faz, se não entrega as chaves para alguém, você está olhando lá como é que está o imóvel, etc. Então, as coisas estão andando. Tá? 2, eu devo sim prever, mais do que a vistoria, como funciona a vistoria. A gente tem uma tendência do direito contratual que o apelido dela é de cláusulas cheias. O que é isso? Não basta falar tem direito à vistoria. Isso aí, tem. Você tem direito à vistoria, mas quando eu quiser. Pronto, está criado o problema. Quando que pode? À noite, meia-noite, meio-dia, está criado o problema. O que é cláusula cheia? A gente fala, olha, está prevista, você tem direito a fazer vistoria quando? Por exemplo, a cada 6 meses, deverá avisar 3 dias antes o inquilino, a vistoria não pode demorar mais do que 2 horas e pode vir com um técnico que vai fotografar ou vai identificar os problemas. Pronto. Está claro. O Lauro fez um comentário aqui, se as vistorias periódicas devem estar previstas em contratos. Essa é a pergunta. Sim, deve também. Deve. Para evitar qualquer problema. E repito, mais do que previstas, não basta que ela poderá fazer periodicamente. Eu acho muito importante, poderá fazer periodicamente com a seguinte periodicidade, com as seguintes regrinhas. Vamos sempre lembrar, contrato é para não dar problema, não tem interpretação dúbia. Até eu, que sou mais bobo, tenho que entender. Acho que é basicamente isso. Perfeito. Doutor Jacques, uma última pergunta aqui, que a gente já está indo para o final do nosso tempo. O Ney Pietro pergunta, no caso de locação sem garantia, o pedido para obter liminar deverá ser acompanhado do depósito de 3 aluguéis? Ele receberá de volta? E quando?
Sim, é a caução judicial. Eu vou me alongar um bocadinho, só porque isso aí tem uma novidade que não está na lei. Tá? Vamos aproveitar a sua pergunta? Sim, tem que ser dada a caução. Tá? Vai ser levantada logo depois de providenciado o despejo, passam os prazos, e em questão de um mês você levanta de novo. Tá? Em tese. Na prática, fóruns fecham, pandemia, não sei o quê, pode ser que fique um ano lá. Né? Às vezes as coisas não errado, né? Não é culpa do seu advogado, não, tá? Não adianta perturbar o seu advogado. Qual é o truque que eu quero deixar pronto aqui? É uma cláusula, duas cláusulas que a gente tem pregado. Olha, vocês estão recebendo, do mesmo jeito que a jurisprudência que vocês viram tem uma semana, isso que eu vou falar está sendo discutido este mês. Eu fui discutir isso na OAB de Santa Catarina, aqui depois em Marília, cidade maravilhosa, teve um evento maravilhoso da OAB local sobre locação, sobre cláusulas novas em contratos, e uma delas vai direto nisso aqui, que é o seguinte: você prevê duas coisas. Você prevê que, em caso de necessidade de caução, desde já as pessoas aceitam que, havendo crédito de aluguel, seja caucionado o crédito do aluguel. Isso quer dizer o seguinte: eu devo para o Tiago 4 aluguéis. Ele precisa caucionar 3 aluguéis para promover o meu despejo. Ele vai dar em caução o crédito dele em aluguéis, que é contra mim mesmo. Espero ter sido claro. Então, não vai ser feito um cheque para depositar, tá certo? Segunda coisa que se costuma prever, desde já, porque a jurisprudência dá mesmo, só que eu não quero ir para o tribunal, voltar do tribunal, não quero ficar discutindo, eu quero rapidez. Contrato bom é rápido, funciona, não é? O que eu faço? Desde já é previsto. Em caso de necessidade de caução pelo locador, desde já aceita em caução o imóvel locado. Pronto. O locador não põe a mão no bolso. Não põe a mão no bolso, ele não vai vender mesmo imóvel agora, e essa caução, se retardar mais um mês, 2 meses para ser liberada, não tem problema nenhum também, porque ele não está perdendo juros, não está perdendo nada, a vida dele está resolvida, e ele promove o despejo liminar garantidamente sem depósito. Então, são 2 dicas que eu acho válidas a gente aproveitar e mandar bala. É o que as pessoas... Vocês estão ouvindo o que as pessoas estão discutindo hoje, em outubro. Jacques, só para uma última pergunta, o Luciano Granja perguntando se na caução em dinheiro pode ser feita 3 vezes o valor total pago pelo inquilino, ou seja, aluguel, condomínio e IPTU, ou realmente somente os 3 aluguéis? As pessoas têm... A lei fala os aluguéis. Essa pergunta... Granja, a lei fala os aluguéis. Tá? Nunca vi ninguém ir preso por pedir os condomínios também, mas eu seria cauteloso, falaria só dos aluguéis. Só dos aluguéis. Mas não esquece que está falando com o advogado. O advogado é meio assim, grudado na lei, né? Por isso que o advogado não fica rico, fica muito... muito caretinho. Tá? Mas é isso. É isso. Perfeito, doutor Jacques. Agradecemos novamente a presença de todos, em especial do nosso ilustre palestrante, doutor Jacques Buchaques. Eu convido a todos, o nosso próximo evento online será dia 29, na terça-feira, às 7 horas, um webinar do Secov de gestão condominial. As inscrições podem ser feitas pelo portal do Secov, no secov.com.br. A gravação deste webinar vai estar disponível no canal do Secov no YouTube, a partir do dia 31 de outubro. Tem alguma coisa complementar, doutor Jacques? Eu quero, novamente, festejar o convite que vocês me fizeram, agradecer realmente o convite, dizer, Tiago, eu estou muito feliz de estar te vendo, estar vendo os nossos companheiros todos, estar participando de um evento em São José do Rio Preto, e estou descaradamente me convidando para ir aí presencialmente e vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Queria também deixar claro que qualquer dúvida, qualquer coisa, usem e abusem do e-mail. Nós todos aqui, eu estou falando, vocês estão ouvindo mais, o Tiago está organizando, mas, na verdade, vamos lembrar, vamos resgatar, nós somos todos colegas, estamos conversando, só que deram a voz para mim,
E a primeira lição que tem é não dar o microfone para advogado, porque o cara não para de falar. Fora isso, eu ouço também. Usem e abusem, liguem. Quero também agradecer para a Rosa Naí, que sempre amigona, sempre eficaz, sempre bacana. E até a próxima. Realmente, muito obrigado, Tiago. Obrigado, doutor Jacques. Espero que possamos contar com sua presença em breve aqui em Rio Preto. Vamos lá. Agradecer a presença de todos novamente. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Obrigado.